uma grande variedade de postagens se dedica a explorar esses momentos de pensamento durante o banho. Diariamente, inúmeras publicações surgem no universo do TikTok, abordando ideias profundas, paradoxos e conceitos intrigantes. São as questões que emergem quando as gotas caem e a mente divaga. Recentemente, me vi em um impasse ao buscar inspiração para o próximo capítulo deste canal. Em busca de clareza, decidi fazer uma pausa e mergulhar em um banho. Esperava que essa ação rotineira pudesse desanuviar minha mente. Sob o fluxo das gotas, questionei, por que o chuveiro é berço de tantas ideias brilhantes? Horas podem ser consumidas em pensamentos diversos, que variam entre decidir se permanecer com o parceiro, desvendar o erro há uma semana escondido no código ou como tecer o início de uma narrativa. No entanto, é apenas quando paramos para realizar atividades cotidianas, como um banho relaxante ou um passeio com o cachorro, que a resposta parece nos encontrar. A capacidade de estar tão sereno, desprendido de pensamentos específicos, enquanto a água quente abraça o corpo, é surpreendente. Nesse aconchego, as respostas para problemas aparentemente insolúveis emergem, confundindo a mente com perplexidade. Como é possível que, nesse estado, respostas se manifestem tão naturalmente? A ciência subjacente a esses momentos de clareza, que costumamos experimentar sob o chuveiro, esconde o segredo por trás de nossas ideias mais luminosas. Essas epifanias frequentemente florescem quando estamos à beira de um desafio criativo. É quando a mente se encontra presa em busca de uma solução que parece perpetuamente inalcançável. No entanto, é durante um banho relaxante ou uma caminhada despretensiosa que a solução, como se por encanto, se apresenta à mente. Esses momentos de revelação são verdadeiros ápices de percepção. Já aconteceu de você sair para um passeio casual e, de repente, compreender que seu relacionamento está em ruínas? Ou talvez tenha estado sob o chuveiro, apenas para ser visitado pela ideia de abandonar sua jornada acadêmica, que subitamente parece a decisão mais acertada. Quando esses pensamentos emergem, eles parecem brotar das profundezas da consciência, não fruto de uma contemplação ativa. No entanto, eles nos atingem, como se arremessados pelo subconsciente. Um grupo de psicólogos belgas sustenta que esses momentos de insight não têm origem em nossa mente racional ativa, mas sim na mente inconsciente. Durante esses lampejos de percepção, a interação entre o consciente e o subconsciente desempenha um papel crucial. Os processos que ocorrem durante esses momentos de insight ecoam essa relação. Um estudo conduzido por psicólogos utilizou um quebra-cabeça de associação de palavras para investigar essas ocasiões. O desafio era criar uma nova palavra combinando pinho, caranguejo ou molho com outra palavra. A intenção era discernir se os participantes tinham maior probabilidade de encontrar a solução enquanto imersos em pensamentos de banho ou enquanto engajados em uma reflexão consciente. Os resultados evidenciaram que resolver o quebra-cabeça era mais provável quando a mente estava sob o domínio de um estado relaxado, como proporcionado pelo banho, em oposição à abordagem consciente. Assim, esses momentos de clareza, que parecem surgir do nada, trazem consigo uma conexão profunda entre a mente consciente e os recessos inexplorados do subconsciente. A mente consciente tem uma tendência a ser eficaz apenas ao reconhecer associações fortes, enquanto associações mais sutis e frágeis, como aquelas presentes em quebra-cabeças complexos, são mais propensas a serem impulsionadas para a consciência através da mente inconsciente, em momentos de eureka. Esse fenômeno é semelhante a perceber a resposta correta após uma prova, quando você está de volta em casa, e lamenta não ter visto isso durante o teste. O neurocientista cognitivo Mark Beeman oferece uma analogia esclarecedora para o processo de solução de problemas criativos. Ele compara esse processo a tentar avistar uma estrela fraca à noite, é preciso olhar com a visão periférica da mente. Esses momentos de insight provavelmente originam-se na rede de modo padrão, DMN, do nosso cérebro. Essa constelação de regiões cerebrais entra em atividade quando nossa mente se volta para o interior, como acontece quando divagamos. Quando ocorre um desses momentos eureka, a sensação é de realização, pois a resposta desejada é encontrada quase sem esforço. É a solução que você estava buscando, e você a encontra sem nem mesmo tentar. Os insights que você obtém no chuveiro são frequentemente superiores àqueles gerados pela mente consciente. Isso foi confirmado pelo mesmo estudo de associação de palavras, no qual as soluções geradas durante o pensamento no chuveiro apresentaram uma taxa de acerto de 94%, em comparação com 78% das soluções provenientes do pensamento consciente. Entretanto, é importante notar que esse estudo abordou problemas com respostas claramente definidas, e a maioria dos desafios não possui respostas tão nítidas, mas sim uma gama de possibilidades.
Muitas vezes, ideias que surgem como brilhantes em projetos criativos acabam sendo descartadas, mas algumas das quais nos orgulhamos mais provêm desses momentos eureka. Ao sair para passear ou tomar banho, é mais provável que tais momentos de realização ocorram. No entanto, a questão crucial é entender o que exatamente está desencadeando esses momentos, o que motiva essas ideias a emergirem do nosso subconsciente, seja durante um banho ou uma caminhada. Além disso, tarefas mundanas e outras atividades desempenham um papel significativo na geração desses momentos de clarividência. A chave está na mente divagando. É verdade que a mente tende a divagar durante a maioria das atividades que não demandam atenção plena. No entanto, a forma específica de divagação mental que leva aos momentos eureka é especial. Ela se encontra em um ponto ideal de atividade, sendo suficientemente envolvente para manter a mente consciente ocupada, mas não a ponto de ser um esforço árduo. Se estiver jogando um videogame que exige concentração total, é improvável que ocorram grandes insights. Da mesma forma, se estiver fazendo algo entediante, sua mente não estará ocupada o suficiente. Você precisa de um nível moderado de engajamento para permitir que sua mente divague livremente. Entretanto, é importante lembrar que há um trabalho prévio necessário antes de entrar no chuveiro. Frequentemente, esquecemos que há um processo anterior ao momento do banho. Uma das histórias mais famosas sobre momentos eureka ocorreu no banho e é uma narrativa essencial em nossas comunidades. Essa história continua com o protagonista tentando solucionar um dilema para um tirano local chamado Hiro. Hiro desejava determinar se seu ourives estava desviando o ouro que lhe foi fornecido para confeccionar uma coroa, substituindo-o por uma liga de prata. Quando pensamos nos momentos de inspiração no chuveiro, é crucial considerar todo o trabalho mental que antecede esse ponto. No decorrer da história, enquanto estou no banho, nossos comediantes prosseguem com a trama. Percebi que à medida que seu corpo se afundava na banheira e a água se deslocava, era uma medida precisa de seu volume. Concluiu, então, que se a coroa fosse feita de prata, teria que ter um volume maior para deslocar a mesma quantidade de água que uma coroa de ouro puro. O raciocínio era que uma coroa de prata, ocupando um volume mais amplo, deslocaria mais água do que uma coroa de ouro. Arquimedes, esse brilhante matemático, saltou da banheira e correu nu para casa, emocionado, gritando Eureka! Eureka, que se traduz como eu encontrei. Você também deve estar familiarizado com a história de Isaac Newton, sentado sob uma macieira quando uma maçã caiu e atingiu sua cabeça, inspirando-o a desenvolver a lei da gravidade universal. O aspecto intrigante dessas histórias é que não há evidências concretas que sugiram que elas são verdadeiras. A história de Arquimedes foi registrada em Roma cerca de 200 anos após o suposto evento, e os historiadores não têm evidências de que Newton tenha sido realmente atingido por uma maçã na cabeça. No entanto, esses momentos eureka resultam em narrativas cativantes, o que explica por que essas histórias se propagaram tão amplamente. A ideia de uma solução que surge de forma repentina e impactante, em vez de ser fruto de um processo gradual de pensamento, é o que torna esses momentos tão atraentes. Mesmo que as histórias possam ser exageradas ou mitificadas, elas continuam a inspirar e encantar, destacando a natureza imprevisível e mágica do processo criativo. O momento de concentração é muito mais dramático e emocionante. É perfeito para enriquecer um roteiro, em vez de retratar alguém pesquisando lentamente na biblioteca em busca de respostas. O clichê do golpe de gênio cria histórias mais envolventes, mas será que essa é realmente a maneira como nossas melhores ideias se desenvolvem? Ou será que essas histórias escondem a realidade? De fato, a maioria de nós investe uma quantidade considerável de trabalho árduo e tempo antes de experimentar um momento de eureka. Não basta ficar sentado, aguardando por uma epifania, nosso cérebro precisa estar preparado para esses momentos, e isso envolve acumular novos conhecimentos. Perguntar a si mesmo como realizar as coisas de maneira diferente e explorar as lições que você adquiriu é o caminho que indivíduos criativos percorrem para desenvolver suas soluções únicas. Eles constroem sobre o que aprenderam fora do contexto em que estão trabalhando. Um exemplo notável disso é a renomada empresa de videogames Nintendo, que é conhecida por contratar pessoas com interesses marcantes que não estão diretamente relacionados aos jogos. Um exemplo é o antigo produtor da série Zelda, Eiji Aonuma, que costumava criar marionetes mecânicas antes de ingressar na Nintendo. Seus projetos impressionaram tanto o criador de Mario e Zelda, Shigeru Miyamoto, que eles o contrataram. Esse princípio se reflete na maioria dos momentos eureka. Se você já experimentou um desses momentos de clarividência, sabe como a resposta parece emergir como se estivesse sempre lá, diante dos seus olhos. Portanto, a criatividade muitas vezes é impulsionada pelo questionamento e pela exploração de territórios diferentes.
Ela se baseia na capacidade de conectar conceitos aparentemente desconexos e de aplicar aprendizados adquiridos em contextos inusitados. Ao desafiar-se a pensar de forma não convencional e a integrar conhecimentos diversos, você pode abrir portas para soluções inovadoras e únicas. O rosto, a expressão que você exibe, reflete sua busca constante. Isso ocorre porque você já possui esse conhecimento, já o estudou, mas seu cérebro ainda não fez a conexão necessária. Seu cérebro não pode criar algo que desconhece, não importa o tempo que você dedique a isso. Mesmo debaixo do chuveiro, agora que sabemos o que precisa ser feito antecipadamente, podemos aprender a sair de uma crise criativa e, com sorte, descobrir aquilo pelo qual temos buscado, o momento eureka. Para atingir o estado de encontrar soluções criativas, sua mente deve relaxar. O chuveiro não é um local sagrado, mas sua eficácia reside na capacidade de relaxar a mente. No entanto, o chuveiro não funciona como um santuário para todos. Para alguns, ele pode não ser o ambiente adequado. Portanto, é importante considerar ambientes ou atividades que já o ajudaram a gerar momentos de clarividência no passado e persegui-los. Tente incorporar práticas de meditação para focar sua mente e promover o relaxamento. Pode ser surpreendente como, após apenas 5 minutos, você pode perceber diferenças significativas. O objetivo é encontrar maneiras de liberar a tensão mental e permitir que a criatividade flua, independente do local ou da atividade que funcione para você. A meditação pode ser uma ferramenta valiosa, mas também pode ocorrer que pensamentos disruptivos invadam sua mente, atrapalhando sua concentração. Lutar contra esses pensamentos não é o propósito do exercício. Em vez disso, tente observá-los, deixe-os entrar, mas não os permita dominar sua atenção, mantendo o objetivo principal do exercício. Posteriormente, permita-se uma pausa. Deixe o trabalho ir temporariamente. Se você está buscando relaxar com o único propósito de gerar novas ideias, essa abordagem pode não funcionar. O segredo está em verdadeiramente deixar tudo ir, liberar todas as tensões e preocupações. Somente então você pode encontrar aquilo que está procurando. Quando tiver um momento eureka, certifique-se de armazená-lo de alguma forma. Pode ser um trecho de voz gravado, anotações escritas à mão ou até mesmo desenhos na sua barra de sabonete. O importante é encontrar uma maneira de preservar essa ideia, porque se você não o fizer, ela pode desaparecer tão rapidamente quanto surgiu. E, por último, lembre-se de desfrutar do processo. A criatividade e os momentos de clareza são preciosos. Ao abraçar o fluxo natural das ideias, você pode explorar novas perspectivas e descobrir soluções surpreendentes.